Ai de mim, míseros restos, meu Deus do céu, na televisão Cultura, e não na Grécia. Eu devia estar na Grécia com Écuba, com tudo que os gregos fizeram, fazem. Os gregos eram geniais, são geniais, os gregos, e nós aqui, São Paulo, Brasil, televisão Cultura, fazendo provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, mais que a metade do ano 15, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Quem está aqui ao meu lado disse: percorri caminhos e descobri que na vida não existe certo ou errado, nem mesmo bom ou ruim, tampouco bem ou mal. Aí vocês dirão: tudo bem, deixou de ser moralista, deixou de ser religioso, é um neo-racionalista. Mas o nosso convidado rebate: foram as emoções as responsáveis por tudo isso, as emoções e o amor. Ainda falam no amor, esta palavra tão complicada chamada amor. Se vocês estão pensando que é mais um enredo de telenovela, estão muito enganados. Vamos ver o que ele é, conversando com ele. Ele é nosso convidado. Ele é Fábio Marcondes. Fábio Marcondes. Para começar, eu vou fazer uma pergunta elementar. Quem é você? Eu sou uma pessoa que se rendeu e encontrou um princípio chamado abstinência. Eu me rendi e encontrei a abstinência como um princípio. Então eu sou uma pessoa que perdeu e encontrou com a derrota a vitória. Esse sou eu. Repete esse teu final sobre você. Uma pessoa que encontrou a vitória com a derrota? Esse sou eu. É uma pergunta para as pessoas pensarem um pouco. E todo mundo já se sente vencedor, porque todos erramos no mundo, na vida, no real, enfim. Fábio Marcondes, drogas, álcool, vícios a partir dos 14 anos de idade, assim mesmo? Você fez tudo de uma vez? Não. Foi aumentando como as histórias de filme. Do álcool para maconha, lança-perfume, cola de sapateiro, LSD, MDMA, êxtase. Só? Até a adorável cocaína. Por quê? Na época eu não sabia. Hoje eu acho que sei. Mas por falta de aceitação, negação, dúvida, curiosidade. Foram esses os motivos. Nós nunca devemos perder a dúvida, né? A dúvida é a palavra mais fantástica que tem. É preciso duvidar sempre, duvidar. Não acreditar realmente em nada que pareça definitivo. Temos que pensar em qualquer coisa. João Cabral de Melo Neto, Sartre, Shakespeare, todos os gregos, todos aqui. Bom, fala das bebidas. A bebida talvez seja o amor eterno. Porque foi com álcool que tudo começou e é com álcool que eu me lembro até hoje. Então a bebida em si, ela tinha também um fetiche de um bom uísque,
num copo quadrado com pedras de gelo, aquele cenário. A bebida, ela sempre me acompanhou. E as outras drogas, em verdade, só me davam mais potência para poder beber mais. Era isso que acontecia. Tão jovem e já tão podre. Não há de ser nada. Agora, quem financiou isso tudo e por quanto tempo? Não tinha um financiamento. É coisa de balada, de festa. E de uma certa forma, o meu pai que me sustentava, não tem como dizer que não, mas ele não comprava isso. Eu abusava disso. Você chegou a traficar? Nunca, jamais. Como a sua família reagia? Eu diria que eu fui um cachorro, porque eu tive uma ótima educação, ótimos princípios, e eu articulava para não demonstrar que eu já estava viciado. Então eu sabia me posturar em família, no meio social, e sempre achava que enganava. Hoje eu sou uma pessoa rendida, mas eu já fui um mentiroso. E como reagia a senhora, sua mãe? Meus pais são pessoas maravilhosas. Minha mãe, em específico, sempre me acolheu e me protegeu, dizendo que uma hora eu iria acordar, que meu tempo ia chegar, deixa ele quieto, daqui a pouco ele toma jeito. Foi assim. Que maravilha, hein? Bom, e como as meninas viam você? Depois de adulto, com interesse. Na adolescência eu era... É difícil falar sobre beleza, mas na adolescência eu era muito magrinho e feinho. Então fala, como era a sua vida sexual? Até os 18 anos eu tinha transado uma vez. Eu era talvez um nerd revoltado, não sei. Mas depois dos 18, o ápice foi com 25 anos pra frente. E era coisa de filme. O que você achava naquela ocasião de você próprio? Naquele momento, parecia tudo bom. Hoje eu vejo que era apenas ilusão e fantasia, e fuga. Fuga de mim mesmo. Fábio Marcondes, você achava que você ia longe? Achava que ia para perto de um caixão a qualquer hora. Meu Deus do céu. E está aí, feliz, barba, bigode, talento, formosura, cabelo que ninguém sabe se está bem penteado, se está mal penteado. É uma beleza. Bom, agora, você falou uma frase que você dizia: eu sou um entusiasta recém-nascido. Há quanto tempo? 2 anos, 7 meses e 22 dias. Que perfeição! Que estudo é esse? É profundo, hein? Um dia de cada vez. Como é que você conseguiu sair disso? Muita redenção, muita prática, muito pedido de ajuda, muita força de vontade. Mas eu não consegui sair disso. Eu estou sem isso. É só por agora. É um dia de cada vez. É assim que eu tenho feito. Nenhuma recaída. Depois deste dia, nenhuma. Mas o processo em parar de usar drogas e álcool e viver a verdade, ou em busca da verdade, ele começou antes e eu tive algumas recaídas. Mas em determinado momento, que foi quando eu soube que seria pai, e eu pedi ajuda, deste dia em diante, até hoje, eu continuo limpo. Eu acho que a pessoa entra nisso para buscar outras coisas que ela não tem. Tem muitas pessoas hoje
que elas não buscam a Deus também. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Jamais algum viciado vai acordar e falar que foi um milagre de Deus, que eu não uso mais nada. Uma frase tua. Entendo-me quando me liberto de mim. Encontro-me quando ao todo eu me vejo. Por favor, explique essa sua afirmação quase de Bertolt Brecht. Isso, na verdade, é o que tem me movido. Porque hoje eu descobri, ou começo a descobrir, que o que me levou a usar álcool e droga foi uma falta de aceitação. Então eu buscava em pessoas, lugares e coisas o que eu não tinha comigo mesmo. A partir do momento que eu me rendi e comecei a praticar as coisas comuns da vida, como trabalho, faculdade, relacionamento familiar, social e etc., eu passei a estar para os outros. E nisso eu deixei de ficar um pouco comigo, porque eu permiti viver ao coletivo. E todas as vezes que eu saio de mim e me coloco como um instrumento para, de repente, uma manifestação coletiva, eu me encontro. Uma frase sua. Seja íntegro com as mulheres que amar. É uma experiência nova na vida. Sim, e muito. Não que antes eu não fosse, mas antes eu ainda fugia de mim. Antes eu ainda não me conhecia, talvez. Então eu precisava, por vezes, buscar ainda, até mesmo em outras mulheres, aquilo que eu já tinha com a mulher que estivesse comigo, ou que estava comigo. Então hoje eu procuro estar realmente, não somente a mulher, mas a mulher como um ícone de cumplicidade, de entrega. Então o aspecto a mulher é muito forte para mim, porque eu sempre desdenhei a mulher, porque eu sempre desejei a mulher, mas eu jamais estive comigo. Fábio, dizem que a sua vida, tudo isso que você tem feito, falado, deu um livro editado em Portugal. O que mais lhe curou os males da alma? Essa história toda ou ter escrito um livro sobre ela? Mais do que escrever um livro, mais do que escrever na vida, eu diria, é a redenção a um poder maior, por mais subjetivo que seja. Hoje eu tenho uma fé cega que me faz enxergar pela fé. E quais são hoje os seus males da alma? A vaidade e ponto. Você acha tão importante a vaidade ser um problema? Sim, porque ela me leva para o julgamento, que é horrível. E aí eu volto a mim e não estou ao todo. Fábio Marcondes, você mente? Hoje, não. Traduza. Sempre que eu penso em mentir, ou barganhar, argumentar para mentir, eu logo me cagueto e falo a verdade de prontidão. A sua verdade. Obrigado. Já que escreveu um livro, você deve ter lido muitos outros na vida. Diga, qual foi o livro que mais lhe marcou? O Despertar da Verdade de Jiddu Krishnamurti. 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 Quer dizer, você não tem jeito, você não sairá nunca da religião, né? Não precisa. Não quero. Você chora? Muito. Feito criança. Mas só quando precisa. Por quê? Porque é bom chorar. É bom. Mas chorar com sentido, né? E se a vida todo mundo ficar chorando, 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 chorando? Melhoram? Vai acabar a seca? Me diga uma coisa. Qual foi a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Você voltaria a usar droga? Responda. Só por agora, não. O que é a vida?
Um presente, se você souber vivê-la. Ou um fardo, se não quiser vivê-la. O que é a vida? Mais uma chance para aprender a vivê-la, sendo um presente ou um fardo. O que é a vida? A perseverança para que seja um presente e não um fardo. O que é a vida? Para mim, hoje, o melhor presente, a maior alegria. Eu voltaria à vida se pudesse por todas as vezes, e daqui talvez jamais sairia, mas só se isso existir. Tá bom, então. Vou terminar a entrevista fazendo uma única pergunta. Fábio Marcondes, o que é a vida? Não cabe a mim saber, apenas vivê-la. Em 25 de fevereiro passado, completaram-se 70 anos da morte de Mário de Andrade. Ele foi dos raros brasileiros a conquistar a maioria absoluta entre as pessoas que pensam a cultura deste país. E para falar um pouco sobre Mário de Andrade, está aqui um grande amigo deste programa, cuja família, ele, inclusive, conviveu com esse pai do modernismo brasileiro. Ele é José Fernando Martins. José Fernando Martins. O que Mário de Andrade tinha a ver com a família Martins? Meu pai era editor. O Mário foi trazido para a editora, primeiro como colaborador pelo Rubens Borba de Moraes, um homem de cultura imensa, na época diretor da Biblioteca Municipal, e que dirigia para a editora a coleção Biblioteca Histórica Brasileira. Como o Mário veio? Ele veio fazer um prefácio para o Manuel Antônio de Almeida, o livro chamado Memórias de um Sargento de Milícias. E o Mário fez uma releitura interessantíssima desse livro. É um ensaio brilhante, é um prefácio brilhante, onde ele prova que o fado, ele diz, graças a Deus, o fado foi inventado no Brasil, mas foi exportado para Portugal e lá ficou. E ele faz todo aquele resumo sociológico do Rio de Janeiro da época de D. João VI, da regência, dos primeiros tempos da corte aqui no Brasil, com uma leveza e dá ao romance o sentido pícaro que ele tinha, com uma maestria perfeita. Mas não parou aí. O Mário de Andrade, depois, graças ao Mário da Silva Brito e ao Edgar Cavalheiro, veio trazer as suas obras para Martins publicar. E durante 35 anos, a Livraria Martins Editora foi a editora exclusiva do Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele está presente em suas lembranças infantis? Quando eu tinha 7 anos de idade, era um garoto que estudava no Externato Teixeira Branco, no primário, usava aquele uniformezinho, calça curta e meia levantada. Eu tinha todo dia que entrar meio-dia. E o meu pai trouxe o Mário de Andrade para almoçar e o almoço ia ficando cada vez mais atrasado. E o Mário veio junto com um sociólogo americano chamado William Barry, era grande amigo do Mário de Andrade. E os dois sentaram-se ali e meu pai me chamou, falou, vem aqui, meu filho, venha conhecer o Mário de Andrade. E toda criança assustada, minha mãe estava na cozinha, não podia agarrar a perna dela e ficar escondido atrás, eu fiquei relutante em aparecer na sala. E aí esse sociólogo americano olhava para mim e falava, venha.
acedi, fui lá e ele perguntou, você é misântropo? Eu falei, não, eu sou paulista mesmo. O Mário teve um ataque de riso. José Fernando Martins, o que Mário de Andrade tinha de melhor relação com a sua família? O respeito e o carinho, porque ele era uma pessoa, de certo modo, difícil, mas de um afeto, de um carinho, de uma abertura social, assim, de uma abertura sensitiva, de uma abertura de afeto muito grande. E a comunhão entre ele e meu pai, no sentido dos ideais de cultura, era perfeita. De modo que, quando mais tarde a editora construiu um edifício, botou o nome Edifício Mário de Andrade. José Fernando Martins, como você acha que Mário de Andrade responderia a esta última pergunta? O que é a vida? Ele diria que ele diria, talvez, tem uma pretensão de interpretá-lo, ele diria, a vida é uma busca de dignidade e de verdade. Que maravilha, tá bom. Agora eu descobri o que é a vida, eu não sabia até então. Dá aqui um abraço, Fernando. Prazer enorme em te ver aqui com a gente. Diante da vida, eu jamais tenho o prazer do espetáculo. Eu vivo. Isso de morrer não tem importância. O importante é viver um pouco agitando e encantando a vida. Para mim, viver é gastar a vida.